vida. Meu vestibular é na Unicesumar. Não existe limite pros meus sonhos. Vou jogar lenha na transformação. Vou dar um gás nos meus desejos. Eu vou além, a mais de 100. As possibilidades são infinitas. Eu não vou deixar passar, eu vou me jogar nessa Unicesumar. Localizado no prolongamento da Avenida Guapó, a poucos minutos da região central de Maringá, o Centro de Esportes, Lazer e Qualificação Profissional do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Maringá e região, se enquadra como um dos maiores parques de lazer da região norte do Paraná, com uma área construída superior a 17 mil metros quadrados em um terreno de 12 hectares. O setor de edifícios do centro é constituído por um hotel para hospedar alunos de outras regiões no período de cursos. Uma unidade de treinamento para capacitação profissional de equipamentos mecânicos de pequeno, médio e grande porte. Oi, gente, começando mais um programa Kelly Sheinberg Entrevista. Queria começar agradecendo a todos pelo carinho, pela audiência, pela confiança em meu trabalho, em nosso trabalho, porque esse programa é feito por uma equipe, não só por mim. Não é que eu fico aqui só sentada apresentando, não, também, porque eu corro atrás, vocês sabem disso. Bom, mas eu já estou aqui com a minha primeira convidada, que é a Valéria Galdino Gardim. Ela é advogada e escritora. E nós vamos falar de um assunto bem legal. Tudo bom, Valéria? Tudo bem. Antes de falar do assunto, primeiro deixa eu te cumprimentar, né? Escuta, nós vamos falar sobre casamento, separação e divisão de bens na hora dessa separação. Não é isso, Valéria? Isso. Porque as pessoas confundem tudo isso. Nós temos 4 regimes de bens. O regime da comunhão universal de bens, que todo patrimônio é partilhável, o que você adquiriu antes e posteriormente. Daí nós temos o regime legal, que é aquele que você chega no cartório e você nem escolhe o regime, se você não escolher, é o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, que a grande maioria se casa com esse regime, que é o regime da comunhão parcial de bens. Quem vive em união estável, que mora junto e não faz contrato, se houver a ruptura do relacionamento, também será o regime da comunhão parcial de bens. Tipo assim, tudo que eles adquiriram quando estão juntos, os dois têm direito à metade. Tem direito à metade. Então, antes da união ou antes do casamento, não tem direito. Depois, tem direito à divisão de 50% para cada um. Não importa que um ficou em casa, sentado no sofá o dia todo e a outra pessoa trabalhou.
ela vai ter que dividir o patrimônio. Seja sob o regime, sob o casamento com regime de comunhão parcial de bens ou união estável. Não importa. Ou morar junto. Morar junto, que está acontecendo muito. O povo está morando muito junto, sem responsabilidade, achando que está tudo bem. Depois cada um pega a sua trouxinha e vai embora. E as pessoas acham que é simplesmente dizer adeus, não deu mais certo e você não vai ter direito a nada. Não funciona bem assim. Então, se você estiver morando junto, ou se estiver casado com regime de comunhão parcial de bens, é a mesma coisa. Vai ter que dividir o patrimônio em igualdade de condições durante o período em que esteve junto. Tá, me diga uma coisa. Quando que as pessoas têm esse direito, Valéria? A partir, por exemplo, eu comecei a morar junto hoje. Daqui a quanto tempo eu já venho a ter esse direito? No dia seguinte já? Não é no dia seguinte, mas também não tem um tempo. Não tem. Basta ter aparência de casamento. Se o seu vizinho... se os seus, o amigo, amiga, entender que tem aparência de casamento, pensa que está junto, como se casado fosse, tem direito. Nossa, então, eu pensei que tinha assim, não 3 tem meses, 5 anos, meses. Não tem 5 anos, 3 anos, não é isso. Tem aparência de casamento, vai ter direito. É claro que envolve o esforço comum. Ou seja, tem que estar junto, colaborando para construir aquele patrimônio. Não precisa estar trabalhando, basta estar colaborando. Né? Porque se ficar em casa, não é que não está trabalhando, claro, tá? Serviço de casa é um serviço que é todo dia que está fazendo, né? Você está colaborando para a formação do patrimônio. Exatamente, que é a pior das colaborações. E que não é reconhecida, né? Que não é reconhecida, né? Daí nós temos o regime da... Herança entra nessa? Não, na comunhão parcial de bens, não. Por exemplo, se o pai de um dos dois morre e deixa herança para um, o outro não vai ter direito. Não tem direito porque ele já é filho antes de casar, isso? Ele não vai ter, o outro cônjuge ou o outro companheiro não terá direito. Só que se ele, por exemplo, pega esse dinheiro e vai pagando as coisas na casa, vai utilizando, o outro acaba usufruindo. Né? Quer queira ou quer não, acaba usufruindo, né? Mas não, direito não tem, é só direito não tem. O que eu recomendo para uma pessoa que tem um bem antes do casamento, com a comunhão parcial de bens, ou antes da união estável, que quando ela compre um bem posteriormente, utilizando um dinheiro anterior, então vamos supor que ela ganhe 100 mil reais antes do casamento ou antes da união. Depois ela acaba com esse dinheiro que é anterior, ela compra um bem posteriormente. Uma casa, que ela na escritura pública conste que é subrogação. Houve uma subrogação de um bem anterior ou de um valor anterior. Que daí não tem motivo para briga, porque já consta naquela escritura que o outro não vai ter direito. Mas você sabe que ninguém pensa em nada disso, É que as pessoas só pensam no amor, elas não pensam no término do relacionamento, que pode acontecer. Pode, ninguém casa, gente, para separar. Eu acho que todo mundo Mas eu acho que é uma atitude madura escolher o regime e discutir questões patrimoniais no início do relacionamento. Eu também acho. Embora as pessoas não tenham não visualizem dessa forma. Mas a gente sabe que é dessa forma. O que eu vejo no escritório. Você, como advogada. Todo dia, pessoas brigando por causa do quê? De patrimônio. E quando são sócios em empresa? Em relação a empresas, pessoas que querem formar uma empresa. Não podem se casar com o regime de comunhão universal de bens, porque é proibido. A pessoa vai ter que se formar uma empresa sozinho. Agora, nos outros regimes, que seria o regime da separação total de bens, em que não há divisão patrimonial, no regime da participação final de aquestos, que é um regime novo, que veio de 2002, esse regime com o Código de 2002, que é um regime em que as pessoas administram patrimônio como se fosse uma separação total de bens. Não há que prestar contas um para o outro. Cada um tem seu patrimônio, pode vender bens imóveis desde que tenha essa autorização no pacto antinupcial, pode administrar e depois, se houver o término do relacionamento, daí vai ver se é meieiro, se não é meieiro. É só no término que vai discutir a divisão patrimonial. Então, ele é um regime híbrido, ele é um regime que
semelhante ao regime europeu, que nem sempre funciona aqui para a nossa realidade, para a nossa cultura. Para empresário, é um regime interessante, porque o empresário ele tem uma certa mobilidade com o patrimônio, ele não precisa da autorização do outro para muitas coisas. Então, ele cuida do patrimônio dele sem ter que prestar contas. Só que no final, daí, vai se averiguar se tem um patrimônio comum, se não tem, quanto que dividiria. Então, eu não conheço ninguém que se casou com esse regime desde 2002, com esse regime novo. E nós temos o regime da separação total de bens, que não é divisão de patrimônio. É legal também. É um regime interessante porque você não discute. Não, acabou. Você não discute a questão patrimonial, você discute pensionamento, guarda e visitação dos filhos. Agora, em relação à formação de empresas, você só pode formar uma empresa com o cônjuge, desde que seja no regime da comunhão parcial, da separação total ou da participação final de aquestos. É? O que seriam aquestos? Aí uma palavra que eu sei que eu ia perguntar para o público não sabe. Aquestos são bens adquiridos na constância do relacionamento. Então você compra uma casa durante o relacionamento, chama aquestos, é um bem comum. Que vocês têm em comum. Que tem em comum. Então, fora do regime da comunhão universal de bens, você pode formar qualquer tipo de empresa. Agora, quando há o divórcio, as pessoas elas entendem que elas teriam direito de ingressar na empresa, que está em nome do outro. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa em que eu tenho ali 25% de cotas daquela empresa. O meu cônjuge, ele não vai poder ingressar como sócio no término do relacionamento, como se fosse um sócio, porque tem uma palavrinha chamada affectio societatis. Ou seja, não pode um estranho entrar numa sociedade, porque o cônjuge, apesar de ser meieiro do outro, ele não pode ingressar naquela sociedade. Então, vai acontecer uma subsociedade. Então, o meu cônjuge vai ter direito a 12,5% de participação daquelas minhas cotas, que são de 25%? Sim, só que ele vai ter direito só a 12,5% numa subsociedade. Que vai ser na mesma empresa? Tipo, se vocês vão dividir essas cotas, eu vou dividir as minhas cotas com ele, só que ele não vai poder participar da empresa. Ir na empresa para trabalhar, ir na empresa pegar a divisão de lucros. Ele vai ter direito àquelas cotas e eu vou prestar contas para ele. Ele não vai poder cobrar nada dos outros sócios. Porque os outros sócios não têm nada a ver com o término do meu relacionamento. Então, Valéria, eu vou estar, então, prestando contas da sociedade que eu tenho, dessa subsociedade, porque ele vai ter 12,5% das minhas cotas. Eu vou prestar contas da divisão de lucros, o que aconteceu com a empresa num determinado ano, ou seja, durante um mês. Entendi. Eu vou prestar contas para ele. E só eu e ele. É uma subsociedade. Entendi. Ele não vai ter direito a ingressar naquela sociedade, porque as pessoas, elas entendem assim, eu sou casada com um sujeito, ele tem uma grande empresa, e eu vou entrar como sócia, por exemplo, uma mulher. Quando terminar o relacionamento, eu vou ter minha independência. Não funciona assim, você vai estar sócia só dele, numa subsociedade. Que droga, porque você não pode atrapalhar a sociedade, porque os outros empresários, eles não têm nada a ver com o término do seu relacionamento. E as pessoas, elas têm essa mentalidade. Ou alguns pensam que o outro cônjuge, que não é sócio, é apenas meieiro, ele não teria direito. Tem sim. E tem algo que acontece nas empresas, na prática, que as pessoas confundem. Então, a divisão de lucros no final, por exemplo, de um determinado X tempo, durante o final do ano. Daí o cônjuge, ele tem direito a isso. Só que essa divisão de lucros, ela pode ser reaplicada na própria empresa. Daí, o cônjuge que teria direito, ele vai ter para com esse sócio, mas vamos supor que foi reaplicado na empresa, ele vai ter que esperar, por quê? Porque a empresa muitas vezes depende disso para ter capital de giro, para sobreviver, não que ele não tenha direito, mas será assim. Então não é tão fácil. Não é algo fácil. E pensão para a mulher? Quando que uma mulher tem direito à pensão? Hoje em dia. As mulheres... Porque antigamente era comum. Era comum porque elas não ingressavam no mercado de trabalho. Hoje, as mulheres, elas, se forem já jovens e aptas para o trabalho, elas têm que ingressar no mercado de trabalho. Não tem o máximo direito, que elas vão conseguir de pensionamento é ir um ano, 2,
3 no máximo de pensionamento. Até conseguir se Até virar. ingressar no mercado de trabalho. Não tem mais uma pensão vitalícia. Isso não existe. A pensão existe para os filhos até que eles completem a maioridade ou se estiverem estudando até o término do curso superior. Daí o filho pensa assim, eu vou ficar estudando o resto da vida para ter pensionamento. Não, até mais ou menos 24 anos, quem faz curso de medicina, uns 26. Então me diga uma coisa, por exemplo, a pessoa se divorcia e o filho ainda não ingressou numa faculdade, não ingressou. E daí, esse pai tem a obrigação, quando esse filho ingressar numa faculdade, de dar uma pensão ou custear esses estudos? Ele tem obrigação, só que essa pessoa, ela tem que ingressar, seria assim, se for um curso de meio período, ele vai ter uma complementação de pensão, porque ele pode trabalhar o outro período. Se for um curso de período integral, então o pai vai ter que pagar o pensionamento para o período integral. Só que se ele está estudando, se preparando através de um cursinho, para o curso superior, para o vestibular, então é claro que o pai vai ter que pagar pensionamento disso. E o pensionamento nunca é mais do que 30% dos rendimentos líquidos. Dele, né? Dele. E muitas vezes, se ele é autônomo, é muito difícil comprovar o quanto a pessoa ganha. Então, você não consegue comprovar o quanto a pessoa ganha pelo imposto de renda. A pessoa pode ter patrimônio, pode não ter liquidez. Daí você tem que provar pelo que ele ostenta, pela aparência que ele tem, pelos gastos que a pessoa tem, pelos gastos que ele tem. Isso não é uma tarefa fácil. Meu Deus. Para comprovar isso. E normalmente, às vezes, os cônjuges ou os companheiros, quando eles rompem o relacionamento, eles rompem com os filhos, eles esquecem dos filhos, porque filho Você tá para falando dos sempre. homens, né? Grande parte dos homens se comportam, não são todos, é claro, se comportam dessa forma. E algumas mulheres também. E algumas mulheres também se comportam dessa forma. Que coisa estranha, né? Porque é uma falta de responsabilidade para com os filhos, né? Eu também acho, porque o que rompe ali é uma relação, eu acho assim, é um casamento, porque não rompe a amizade, não rompe o companheirismo daquele tempo, não rompe mais nada, e muito menos com os filhos. Mas o que eu tenho visto, assim, é que as pessoas que acabam tendo relacionamento posteriormente com essas pessoas que advém de um relacionamento em que houve divórcio, elas são egoístas em relação ao pensionamento. Então, o novo companheiro, a nova esposa, ou o novo marido, não quer que pague pensionamento. Só que se esquece que se tiver filhos, esses filhos serão irmãos unilaterais dos anteriores. E irmão para irmão, se na falta de pais, na falta de filhos, eles pagam pensão alimentícia para irmão. Irmão pode pedir pensão para irmão. Pode pedir. Eu não sabia. Se o pai não pode pagar o pensionamento, porque tem gente que fica desempregado, não arruma emprego e fica protelando para pagar. Então, se o pai não pode pagar, se o avô e a avó não podem. Porque, por exemplo... Porque avós você pode pleitear junto aos avós. Pode, na incapacidade do pai. Eu acho assim, que avô e avó não têm obrigação de sair cuidando de neto. Mas... Se puser um traste no mundo, tem obrigação, se o pai e a mãe não tiverem condições, são os avós. Na falta de avós, esse filho ele pode chamar os outros irmãos que têm condições para isso. Nossa, é que não é muito usual, porque as pessoas não têm conhecimento disso. Tá vendo por que eu trago coisa legal aqui? Eu não sabia disso, Valéria. Eu acho que muita gente não sabe. Claro, você pode pedir tanto para irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe, quanto de pais e mães diferentes. Nossa. Se teu pai não paga pensão, teu avô não paga pensão, tua avó não paga pensão, alguém tem que te ajudar. A Tamires disse que vai pedir pro Tiago. Aí, Tiago, você tá ferrado, meu filho. Coitado, ele te mata, mas não te paga, né? Não, né, a gente tá brincando, não é assim, né? É um caso extremo. São casos, em situações extremas. Que a pessoa tá lá, eu falo assim... Com necessidade mesmo de alimentação, de... É porque quando você fala em pensionamento, não é só comida. Pensionamento envolve habitação, transporte, saúde. Água, luz, telefone. Exatamente, tudo. É uma infraestrutura. Que a pessoa usa, né? O planejamento familiar, ele é livre, mas a pessoa tem que ter responsabilidade. Que chama-se parentalidade responsável. E aquele lance também, não sei se vocês... É a mesma coisa, que é alienamento... Alienação parental. Isso. Eu trabalho bastante com isso. Como que é isso, Valéria? São pessoas, Nossa, eu tô adorando esse assunto. São pessoas que têm a ruptura do relacionamento
e elas não querem que o cônjuge, ou companheiro, ou a companheira, ou a cônjuge, visite o filho. Então elas começam a criar falsas memórias, a implantação de falsas memórias na criança, e a criança se recusa de ver. Ou acaba até inventando um falso abuso sexual, Para impedir. Para impedir, onde a pessoa responde por um processo criminal. Tem algumas mulheres que, infelizmente fazem isso, fazem esse tipo de coisa. E quando o pai, por livre e espontânea vontade, ou a mãe, não quer mais visitar esses filhos, é uma alienação também? Não. A justiça não pode obrigar ninguém a exercer visitação. Só que, muitas vezes, a ausência de visitação cria sequelas psíquicas na criança, e eu já vi no fórum o juiz obrigando o pai a visitar filho, que horror, em decorrência né? De problemas psicológicos que a criança acabou tendo pela ausência paterna. É algo muito triste, alienação parental ou ausência de visitação, porque a criança não pediu para nascer, né? Não, nem pediu para os pais separarem, nem ser ridículos a esse ponto, né? Quando acontece isso. Porque amor né? é convivência, né? Amor é convivência. O que uma criança tem a ver com a ruptura de um casamento? Né? Não deixa de ser filho. Mas sofre as consequências disso. Sofre, são os que mais sofrem. E vai ter problema de relacionamento no futuro. Por isso que eu acho, assim, eu tenho amigos, Valéria, que se separaram, que o pai visita a família da ex-mulher, com o marido, com os filhos, fica hospedado na casa, se dão bem. Por quê? Porque eles, não, em prol dos filhos. É claro, porque... Porque é que nem casamento. Mas a pessoa precisa ser madura. Não, eu acho que precisa ter caráter. E ser madura emocionalmente falando, ter caráter. Ter caráter, índole. Acima de qualquer coisa, né? Mas as pessoas não têm muito caráter, não. Que coisa, né, Valéria? É triste, eu vejo isso todo dia. Então, você deve ver muito isso. É uma coisa que acontece no Poder Judiciário. O não pagamento de pensionamento, a não visitação, o abandono. Por isso que nós temos ações de danos morais em relação ao abandono material, abandono moral, abandono intelectual. Porque é uma pessoa que foi abandonada pela outra, daí o Poder Judiciário... Por exemplo, um filho pode entrar com processo contra o pai por abandono? Por abandono. Hoje nós temos crime em relação a isso. Hoje é possível ter um anteprojeto do Código Penal tirando essa questão do abandono de ser crime. Hoje é crime, você pode fazer um boletim de ocorrência. Pai que não paga pensão, além de você ingressar executando, você pode também fazer um boletim de ocorrência por abandono material. É que as pessoas não sabem disso na prática. Abandono afetivo também, mesmo que não pague pensão? Não no aspecto criminal, mas abandono material pode fazer um boletim de ocorrência. Abandono afetivo tem que ingressar com uma ação de danos morais. Daí a pessoa vai receber por isso. Mas os tribunais ainda fixam muito pouco. Se eles fixassem um valor considerável, as pessoas pensariam e seriam mais responsáveis enquanto pai e mãe. É verdade, porque é pouco. Não vale nem a pena. Às vezes 50 mil, a pessoa recebe 50 mil por abandono. 100 mas mil. não é pouco para um pai que não visita, para uma mãe que não visita, eu acho que é legal já, né? Você acha que é legal? Eu acho que teria mais, porque... Não, teria que ser mais. Quantas sessões de terapia para essa pessoa entender o porquê que ela foi abandonada? Quanto está uma sessão de terapia hoje em dia? Caro. Tá caro. Eu faço. Então, tá caro, né? Então essa pessoa ela não entende, porque ela não consegue compreender o porquê que ela foi abandonada. Que culpa ela tem que os pais não têm um bom relacionamento? Nenhuma. Muito bom, muito bom. Olha, Valéria, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre esse assunto, mas eu acho que a gente poderia marcar outras entrevistas, porque adorei. Nós podemos falar sobre alienação parental, que tem uma série de questões interessantes sobre isso. Então, eu acredito que vocês que estão nos assistindo também gostaram, entenderam. Mas o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo por você ter vindo aqui. Eu sei que tudo é uma correria hoje em dia para dar um tempo e vir aqui conversar com a gente e informar as pessoas, porque isso para mim é utilidade pública. As pessoas não agem porque não sabem, falta informação. As pessoas vivem juntos, se casam, enfim. Todo mundo, né, gente? Se casa, Ninguém às vezes vive só. separa, né? E acontecem as coisas e a gente tem que estar informada. Tanto o homem quanto a mulher. Tem que correr atrás do direito e os filhos também. Com certeza, e com responsabilidade, né? Com responsabilidade, mas muito obrigada, Valéria. Gente, um rápido intervalinho, mas volto já.
Hoje eu vou fazer melhor, vou cuidar da vida. Meu vestibular é na Unicesumar. Não existe limite pros meus sonhos. Vou jogar lenha na transformação, vou dar um gás nos meus desejos. Eu vou além, a mais de 100. As possibilidades são infinitas. Eu não vou deixar passar, eu vou me jogar nessa Unicesumar. Olá, hoje eu vim apresentar um pouco mais dos benefícios que o Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá e região oferece. São motivos para você se sindicalizar num sindicato forte, combativo e atuante. No ato da associação, o trabalhador recebe uma bolsa personalizada além da carteirinha de associado e tem muitos benefícios. Comunidade Apoio à Vida, kit de material escolar, cursos profissionalizantes, material de convalescência, assistência jurídica, auxílio funeral e opções de esporte e lazer. Seja você mais um associado. O nosso telefone é o 4009-3100. www.sindmetalúrgicos.com.br. Bom, gente, já estou de volta, um rápido intervalo e vou começar falando da Casa de Bamba. No último sábado teve lá uma festa retrô com músicas do tempo da discoteca, tempo que a gente usava tamanco, eu usava, vocês não sei, né? Aqueles tamancos com aquelas meias de lurex, um som maravilhoso, com o Carioca e o Thiago cantaram também esse tipo de hits, e depois os DJ Bugalu e o André Fiore, não é de Fiore. E eu vou falar para vocês, todo último sábado de cada mês vai ter essa festança, um monte de gente aí ficou fora dessa, mas não perca, o próximo agora é dia 25 de junho, vai se agendando. E tem também agora, dia 18, eu acho que deixa eu dar uma olhada, dia 18/6, primeira festa junina lá na Casa de Bamba, com o Nego Biga e o trio Macugé, que é forró e samba. E vai ter desconto especial para quem for caracterizado. Eu vou estar lá, totalmente caipirosca. De caipira, tomando umas caipiroscas. Aí é bom também, né? E nessa sexta-feira tem samba, samba mais forró. O samba é aquele samba de 3, é um novo grupo agora, que o Luciano, do antigo Samba de Manco, canta. E o grupo Macugé também, que vai mandar ver no forró. E no sábado, samba com a gente. Tem lá festança, então você não tem motivo para não ser feliz. Corra lá para Casa de Bamba, porque as programações estão cada vez melhor, a casa super lotando. Bom, já falei, e agora eu vou apresentar a minha próxima convidada, que é a Janete Ferreira. Ela é professora, antropóloga visual e unijoriana e minha amiga. Tudo bem, Jan? Eu vou chamar ela de Jan, que é o apelido dela. Todo mundo conhece, é o codinome. É o codinome. É um codinome. Não é beija-flor. Não é beija-flor? Ainda já. não é beija-flor ainda. É um codinome. É porque todo artista tem essa coisa, né? Eu falo assim, essa mitidez de criar um codinome, né? Aí colocar Jan. Todo mundo fala Jan. Eu acho que eles têm preguiça de falar o nome inteiro, aí ficou Jan. Mas ficou Jan um é legal. codinome. Jan, nome artístico. O que uma antropóloga visual faz? Tá. A antropologia, no geral, ela vai cuidar de todos os aspectos do homem, né? Esse desenvolvimento do homem, essa relação dele com o que tem, ele com a sociedade de hoje, ele com as sociedades primitivas. E a antropologia visual, o que ela faz? Ela faz o registro visual e o estudo desse registro, né? Então, em cima do registro... O registro visual é foto, a fotografia, documento, vídeo. todo tipo de documento. Uhum. Né? Por exemplo, vamos imaginar a cidade de Maringá, você fazendo um levantamento dele antropológico da cidade de Maringá. O que eu precisaria pegar? As documentações, né? A fonte com os pioneiros, tudo tal, fazia todo um recorte para mim saber o que originou esse povo vir para cá. É uma história mais aprofundada para saber para que veio, por quê, né?
e de onde é a origem de um povo, né? Por exemplo, o meu trabalho enquanto antropóloga visual, eu trabalhei com tribos, né? Com tribos indígenas. Nossa, ela tem fotos. Gente, você trouxe algumas imagens? Ah, não trouxe, mas depois eu posso disponibilizar. Nós vamos disponibilizar e vocês vão conseguir ver. Assim. São umas fotos lindas. Nossa, essa mulher manja de fotografia. É que assim, na verdade, a fotografia a gente coloca até como ela seria, vamos dizer assim, um recurso visual para chegar até onde eu queria. Porque assim, quando eu falo, na verdade, por exemplo, tribos, eu não posso falar tribo, por exemplo, porque tribo, eu vou falar uma tribo urbana, uma tribo rural, né? São os grupos. Mas eu falo grupos étnicos, as etnias. Então, no Brasil, eu falo indígena. Então, eu generalizo uma ideia, né? Uma ideia que o indígena é tudo um só, né? Ele é desse jeito, para alguns ainda ele mora numa caverna, ele mora no meio do mato, ele mora não sei aonde. Não, são povos distintos, né? Falando línguas distintas. Só para você ter noção, nós temos no Brasil mais de 90 etnias, falando 280 dialetos. Agora você imagina, nós, eu, você, Kelly, o pessoal, nós fazemos parte do povo brasileiro falando um único dialeto. Ainda nós não conseguimos nos entender. Imagina, então, né? Não. Por quê? Porque tem as linguagens agora as midiáticas, né? Porque cada época, cada 10 anos, vai surgindo linguagens próprias, que o adolescente fala coisas que você não vai entender. Né? O meu adolescente tem uma linguagem para aquela tribo, para aquele grupo, que se eu tenho 40 anos, eu não sei exatamente o que ele diz. Agora você imagina 280 línguas. E você sabe que eu percebia hoje em dia que tem uma linguagem que eu odeio, que é falar errado, mas tem uma tribo assim, que eu percebo que os meninos, as meninas, elas falam errado ali. Quando estão ali, naquela tribo, naquele grupo. Saiu daquele grupo, fala tudo certinho. Sim. Que coisa na verdade, é um código. É um código, então, né? Por exemplo, foi feito um trabalho com alguns indígenas da fronteira com a Colômbia, com os índios Javari. Eles têm uma linguagem que só pertence à comunidade. Então, são 4 comunidades e cada comunidade tem o seu dialeto. Então, você imagina, eu sou de uma comunidade e você de outro. Na minha comunidade, eu só me compreendo com aquele grupo. Você chega na minha, já tem outro. Então, é uma forma, na verdade, de preservar essa cultura, essas informações, assim como esses grupos. Então, o pessoal fala assim, qual é o papel da antropologia? Na verdade, em termos de mercado, ela não tem, tá? Então, em termos de mercado, o que o antropólogo faz hoje? Não tem mercado assim como a sociologia. Só que se você trazer para hoje, você vê que ela não é tão distante. Por que o adolescente faz? Ele conversa em código para aquilo ficar restrito. A eles. A mãe não sabe, o tio não sabe, o professor não sabe, ninguém sabe. E assim que esse povo descobre, cria-se outro. Antigamente... É verdade. Hoje tem a cultura de usar os ícones, né? Tem os ícones lá da internet, conversa por código, por desenho. Antigamente, né, antigamente a gente fala, dos meados dos anos 80, tinha as agendas, onde se criavam esses ícones, fazia-se toda uma legenda, e a mãe podia pegar, as pessoas podiam pegar, jamais seriam códigos indecifráveis. Como que eu comparo isso com hoje, com a antropologia de antes? O mesmo tipo de código que o homem, né, anterior, vamos dizer assim, quase vamos dizer, o homem da caverna e o homem de hoje usava símbolo. Então ele usa símbolo para quê? Para ele ficar restrito. Isso, eu sei o que aquele símbolo significa, você não. Sim, eu sei, é um código. Então a antropologia, ela deixa de ser um campo de estudo que a gente vai deixar ela lá, né? E traz ela hoje para trabalhar. Hoje ela está sendo usada nessas manifestações urbanas. Né? Hoje, mais do que nunca, você tem hoje grupos, né? Você pode ver agora, vamos citar uma coisa bem mais moderna, onde a antropologia, vamos citar ela agora. Essas invasões que está tendo, por exemplo, nos colégios. Tá? São grupos. São. Esses grupos, fica difícil o trabalho de identificação onde eles começam ou não, porque eles estão naquela tribo, naquele grupo, com aquele intuito, né, conversando em código entre si, e você não sabe quais são esses códigos. E quando descobre-se um código, pula-se para outro. Entendeu? Então, não deixa de ser um instrumento novo da antropologia. Então, e o meu trabalho foi assim, fazer um registro visual. Por quê? Quando você monta um projeto grande, se você não faz um registro visual, o registro oral ou escrito, ele perde a validade perante alguns fatores de projeto. Por exemplo,
Para entrar no projeto com o IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, eu posso montar um grande projeto ou qualquer outro projeto, desde que eu tenha uma fonte que comprove. Então, a fonte hoje mais precisa que a gente consegue montar é através da oralidade ou da fotofilmagem. Né? Então, por exemplo, eu tenho um evento lá, tudo tal, como comprovou que foi você que fez? Ou eu posso bater a foto, eu junto com esses integrantes lá dentro desse grupo, né? Ou eu posso fazer o registro oral. Ó, estou aqui conversando com a Kelly, qual é tal? Então, vai entendi. ter fontes que vai identificar, né, através da oralidade, que você realmente estava ali. Então, ele ganha o quê? Ele ganha credibilidade enquanto projeto. Ele enquanto acervo. Né? Então, ele ganha corpo. E credibilidade. E você dá aula, sou professora? Sou também, professora, trabalho na formação também. Na formação trabalho, daí a gente tem formação, eu trabalho na formação indígena e na formação de professoras em arte, História da Arte do Brasil. Meu foco é História da Arte do Brasil. São as manifestações brasileiras. Aí eu vou pegar um foco da arquitetura, porque no final tudo vai nadar e morrer na praia, tudo é a mesma coisa, vai sair no mesmo foco. Por exemplo, assim, por que a Kelly falou assim, que lá vai ter um evento na casa de Bamba, lembrando desses anos tal? Porque esse ano foi tão marcante dentro da história, é tão importante que ele vale a pena ser relembrado, mas ele já faz parte dessa história nossa. Então, quando você falou de buscar a meia de Lorex, do tal, você tem um referencial da história, da antropologia, desse povo que usou, que vale a pena ele novamente fazer um recorte. Você viu como que a antropologia é linda? Pois é, verdade. Linda. Ela fez verdade. parte da história de um momento do homem. Esse homem ainda, ele está nesse saudosismo que tem que fazer esse recorte atrás da história e trazer para frente. Então, são aspectos sociológicos, históricos, emocionais, que você traz novamente através da arte. Onde que entra a arte aí? Na moda. Né? Como que eu vou me caracterizar para ir lá? Lurex, bolinha, tamancão, roupinha, tamancão, identidade. Então, isso que eu falo para você, a arte, a moda, a arte, a antropologia, a sociologia, são tudo ligado. Todas linguagens que te possibilitam o entendimento nosso. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. Tudo isso. Que não é nada. E mais um pouco. Não é nada que eu quero dizer assim, é que nem você falou. Sim. No fim, é o que a gente vive. É um bolo. Você É um bolo, entendeu? sim. Sabe, eu não sabia mesmo. Sim, por exemplo, como que você faz Eu quero fazer uma pesquisa para mim na festa dos anos 70. O que eu tenho que recorrer? Ao documento visual. A foto, a imagem, o filme. Por exemplo, você, a gente dessa geração, você mais ou menos sabe, nossas vós, nossos tios comentaram. Mas uma pessoa de 20 anos, ele não tem esse referencial. Eu sei, eu vivi. Pois não é. Mas quem não tem, vai fazer o quê? Vai pesquisar. Aí a gente chama isso aí de busca na iconografia. A busca na foto. A foto é uma fonte iconográfica. Né? Então ele vai lá, olha, daí ele começa a ver o cabelo. Sim, mas e hoje mais que tudo, Kelly, porque hoje com essas mídias interativas, com vídeo, com tudo, ele tem uma riqueza tão grande que assim, ele monta, ele se incorpora. Vamos citar uma coisa muito grande, já que você falou dessa parte aí, esse pessoal que vive o vintage, o movimento agora, ele incorpora tanto esse momento que ele quer ser Elvis, ele quer ser Mary, então ele coloca isso e vive esse momento. Mas em qual fonte? Ele não viveu nesse momento, na fonte histórica e fotográfica. Verdade, senão não teria. Sim. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber como ela foi, como então ele é por isso que a gente fala a importância da foto, do registro, dessa imagem gráfica. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que a arte... Até então, a arte era muito banalizada. Eu sou professor de arte, fulano trabalha com arte. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Eu nem gosto de ir na aula de artes, então, né? Não gosta por quê? Porque tem que se compreender esse todo. Né? Então, hoje, ela ganhou força de ciência. Que né? bom, que bom. Força de ciência, porque ela faz você compreender esse todo. Ela está te ditando o tempo inteiro, só que a gente não faz essa análise. Nós não fomos preparados para essa análise. Só para você ter noção, a arte só virou ciência em 1980. Nossa, ontem. Ontem. Uma criancinha. Então, depois que ela vira ciência, ela começa a juntar com outras formas, e assim com outras linguagens, você começa a compreender esse entorno. Tudo que você começa a olhar depois que você está em volta, você começa a compreender. Só uma curiosidade para você ter noção. Maringá, como ela é uma cidade nova, ela é toda estruturada em cima de uma arquitetura moderna de 1970. Quando você passa ali nos bairros, Zona 2, aqui no fim da picada alguma coisa, Zona 5. Zona 5 ainda está perdendo algumas coisas. Mas você vai ver uma reta, que se você for em alguns bairros em Brasília, é o mesmo.
Então, é uma predominância de uma escola chamada Escola de Bauhaus, que tem reta dos anos 70. Então, como que você não vai entender arte? Como que você não vai gostar? Você passa ali, você vê ali, está ali na frente. Só o quê? Só que você não Só sabe que que isso nós é arte. não tivemos a educação do olhar para essa compreensão. Não mesmo. Não mesmo. Para essa compreensão. Por isso que é legal a arte ter virado Por isso que é ciência. bacana. Então, ela está na arquitetura, ela está na moda, ela está na foto, ela está na antropologia, ela está na sociologia. Ela está em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. E você, nessa tua profissão, aí você viaja muito, né, Jean? Viajo bastante. Viajo e vejo esses contrastes todos. Viajo bastante, ainda tenho umas metas ainda de viajar outros. Eu tenho como meta, assim, fazer pontos diferenciados para fazer essas análises comparativas, né? Em lugares mais desenvolvidos, semi-desenvolvidos, para fazer essas análises comparativas, como que se dá essas relações. E você faz isso para quem? Primeiro em plano pessoal. Isso. Depois... primeiro plano pessoal, depois... Você deve amar isso, né? Amo porque, assim... Como que você descobriu que você gostava disso? Quem gosta de arte, ele já nasce assim. Ah, tá. Né? A gente fala assim, trabalhar com arte, trabalha no campo do sensível, né? Então, assim, quando a gente fala sensibilidade, não é ficar chorando, pulando, não. O sensível, né? A gente fala sensibilidade, a pessoa acha que a gente vive chorando, né? Não. O sensível é o quê? Um olhar apurado sobre determinado assunto, né? Então, a pessoa passa, por exemplo, vê a catedral. O artista passa a ver a catedral, a cor, a sombra, a forma, né? Então, ele tem um olhar apurado sobre aquele todo. Tudo, né? Ele Sobre olha o o todo. Então, eu descobri que a viagem, ela é o quê? Ela te possibilita a você ter novas leituras, nova vivência. Eu leio ali o livro, chego lá na frente, estudo sobre arte. Quando eu visualizo aquilo pode ser o seguinte: ou ele pode me emocionar, ou ele pode me decepcionar. Sim. Né? Aí eu entro naquela história, então eu vivencio aquilo tudo. Né? Quem fez, como fez, que momento fez. E às vezes também eu me decepciono. Você vai ter lugares belíssimos que você trabalha a terra dos contrastes. Fala, nossa, esse lugar é maravilhoso. Aí você vira a rua, ela tem um contraste muito grande. Né? Então a história mascara algumas coisas também dentro dessa história da arte. Então a gente precisa de ir. Eu falo que uma coisa é você escrever sobre, uma coisa é você viver sobre. E a arte, ela tem que ser vivida. Ela tem que ser sentida. Não só você ser escrever. Sentida. Ali por isso que você viaja, por isso que você aí busca. você vê som, você vê sabores, você vê cores, você vê pessoas, você vê costumes. Aí você volta munido do quê? De uma série de recursos visuais para a sua próxima criação. Porque senão você cai numa redundância muito grande, você não consegue sair. Né? E você expõe as suas fotos? Eu faço algumas exposições. Porque são lindíssimas. São lindas. Nós fizemos, as últimas foi com o pessoal da capoeira. Tem muita coisa que a gente faz. A pessoa fala assim, você tem exposição em tal lugar? Que nós amamos tanto a coisa, que às vezes as nossas imagens vão andando. Agora, para uma exposição grande, a gente trabalha em cima de uma temática. Né? Eu estou preparando uma exposição grande para novembro, vai ter um grande evento de moda e arquitetura e urbanismo aqui na cidade, e nós vamos apresentar os recortes de Minas, chamados Janelas e Alpendres. Alpendres nada mais é do que são as varandinhas que as nossas mães, né, colocava pra gente tomar, ficava lá fora. O tempo que não tinha internet, nós ficávamos na varandinha, são os alpendres. Então nós vamos fazer recorte de Minas, andando pelas estradas reais. Então tem fotos dali. Então é feito todo um trabalho, toda uma viagem, todo um levantamento, e isso levanta tempo. Não é toda foto, tem que ser aquela foto que se enquadra naquele tema, naquele momento. Porque fotografia tem assim, fotografia hobby, fotografia documental e fotografia para exposição. Tudo é foto, mas o objetivo muda. São outros. E estamos preparando ela. Mas daí tem foto, já fez exposição na UEM, com crianças invisíveis. Da Sucena, né, que você tava da Sucena, aí teve uma exposição grande sobre crianças indígenas. Foi belíssimo. Filhos da Terra. São crianças de vários pontos do Brasil. Aí tem só com mulheres afros, foi em preto e branco, foi maravilhoso. Eu vi. Tem também feito com as meninas do Rede Feminina de Combate ao Câncer. Também vi. Então, aí a gente vai abrindo pela temática, vai surgindo, a gente vai pontualizando. Mas com o projeto, nosso trabalho fica melhor. A não ser que também a gente pega a máquina e sai por aí. Que é um gostoso também, né? Procurando alguns cliquezinhos assim básicos. Mas isso é muito bom. Bom, Jean, estão falando que o nosso tempo acabou, é isso?
Acabou. Mas eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, ter explicado coisas que eu também não sabia. Eu adoro ficar sabendo, porque eu sou jornalista, eu não sou professora de artes, não é? Eu sou jornalista, eu tenho a obrigação de levar o conhecimento para as pessoas e não de saber. Então eu não sabia mesmo disso. Adorei a sua explicação. E quer dizer que o espaço assim está sempre aberto para você, para o seu marido, para o pessoal da cultura e das artes de um modo geral. Tá, muito obrigada, agradeço a você. E a gente fala assim que a vida é esse conhecimento, né? Verdade. A vida é um conhecimento, toda hora, todo momento. Eu agradeço em meu nome, e agradeço pelo grupo da Unijor, que é esse grupo grande que nos possibilita também até essas trocas, né, de informações também. Agradeço a todos e se precisar, eu agradeço e a gente fica à disposição. Obrigada. Tá, muito obrigado. Gente, um rápido intervalinho, mas volto já. Hoje eu vou fazer melhor, vou cuidar da vida. Meu vestibular é na Unicesumar. Não existe limite pros meus sonhos. Vou jogar lenha na transformação. Vou dar um gás nos meus desejos. Eu vou além, a mais de 100. As possibilidades são infinitas. Eu não vou deixar passar, eu vou me jogar nessa Unicesumar. Localizado no prolongamento da Avenida Guapó, a poucos minutos da região central de Maringá, o Centro de Esportes, Lazer e Qualificação Profissional do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Maringá e região, se enquadra como um dos maiores parques de lazer da região norte do Paraná, com uma área construída superior a 17 mil metros quadrados em um terreno de 12 hectares. O setor de edifícios do centro é constituído por um hotel para hospedar alunos de outras regiões no período de cursos. Uma unidade de treinamento para capacitação profissional de equipamentos mecânicos de pequeno, médio e grande porte. Bom, gente, já estou de volta, rápido intervalinho, queria ir dar um recadinho, lembrando você que gosta de ler, que gosta de poesia, que quer se inteirar no mundo jurídico, você pode acessar o site da editora Miraluz. Tá aí, ó, www.editoramiraluz.com.br, lá você faz downloads ou você vê como adquire os livros.
tem para todos os gostos. Então, fica a dica para vocês. Queria mandar um grande abraço para o meu amigo Jaime Vieira, que lançou no último dia 20 o seu livro Reencanto 2, e que foi o maior sucesso com o Auditório Hélio Moreira, ali na prefeitura, super lotado, muita gente querida. Realmente, se existe alguém que merece prestígio, é o Jaime Vieira, o nosso poeta maior. É uma honra ele ser aqui de Maringá. Bom, e agora, antes de encerrar, vou encerrar com o TV Revista Canal Zero. E já vou desejando para vocês um bom final de semana. Não esqueça, esse sábado, Casa de Bamba. E fique aí com o TV Revista Canal Zero. Tchau. Então, me diga, como tem sido a sua turnê de sucesso pelo Brasil? Tem sido ótima. Eu canto, danço, atuo, interpreto e ainda sou modelo. Querem ver? Claro! Oh! E qual é a sua nova música de sucesso?